Muito bem, uma alegria muito grande. Olha com quem que eu estou falando aqui no Berecando. Eu sempre comento, Aldori, eu cheguei a comentar isso com você, quando o site Berecando começou, eu sempre ia ali para o Anderson Valério, para a Associação de Telemaco Borba, de futsal, aonde toda semana, todo dia tinha matéria dele lá, salvar a pele do Berec no começo do site. Mas aí, olha como Deus me presenteia. Chega a VTB. Você lembra dessa camiseta? Não. Chega Opa, claro que eu lembro. a VTB com o professor Aldori, com grande suporte dado também pelo professor Neri. Eu acho muito bonito que você nunca deixou de reconhecer as pessoas que te auxiliaram, você nunca deixou de falar no nome do professor Neri, tantos outros, a Maria, o professor João Vitor, mas, enfim, Aldori aí passou, junto com seus atletas, a serem matérias do Oberecando, aonde muito mais do que serem ajudados pela manchete do Oberecando, vocês me ajudaram. E passo por passo, a tua história, Aldori, é o sinônimo correto. Perseverar, não desistir da luta, um amante do voleibol que é, hoje, técnico da seleção brasileira sub-26. Que alegria! Há anos atrás, o Aldori, coordenador da Associação de Vôlei de Telêmaco Borba, e hoje, com toda alegria, técnico da seleção brasileira feminina sub-26. Que alegria! Boa tarde. Boa tarde, Oberek. É um prazer estar aqui novamente, né? Não é um prazer só estar aqui, é estar novamente, relembrar quantas entrevistas, quantas histórias nós contamos aqui no site Obericando, quantos perrengues nós passamos juntos, né? E, enfim. Mas eu acho que é importante a gente mostrar que a história evoluiu, a história aconteceu, e hoje eu posso dizer que a gente alcançou parte do objetivo, né? De um projeto que esteve aí em Telemaco Borba, com todo o suporte do site americano. Claro que sempre vou ser muito grato a cada um que fez parte dessa história, ao professor Neri, ao professor Neri, a Maria, ao professor João Vitor, né, ao Colégio Positivo, a todos que me abraçaram aí em Telemaco Borba e que deram uma continuidade, mas que foi um dos passos principais da minha trajetória. Conte para nós, e agora? Onde você está? O cargo que você está, né, à frente? O dia a dia teu com grandes nomes da nossa seleção brasileira de vôlei. O Berek, quando hoje aqui eu estou em Saquarema, tá? Vou até mostrar para vocês nesse lindo centro de treinamento aqui da seleção brasileira. Estou aqui, né? Eu estava com a seleção adulta principal na VNL no Rio de Janeiro. Eles viajaram para a Turquia e eu fiquei para dar treino para a seleção brasileira sub-26, que está bem próximo dos Jogos Olímpicos Universitários na Alemanha, onde eu vou ser o técnico. Se Deus quiser. Então, Legal. hoje eu ocupo o cargo de treino, hoje eu ocupo o cargo de treinador principal da sub-26 e sou um dos assistentes de treino do nosso grande mestre aí, Zé Roberto, na Uau, seleção olha adulta que principal. legal. Você É faz, aqui um, você já, antes de você complementar a tua ideia, você só manda em corte pro Zé Roberto, isso que eu vou falar aqui. Zé Roberto, você é uma referência de ética no esporte, de amor aos seus atletas, e aonde eu comecei a divulgar o vôlei, eu divulguei por pessoas maravilhosas como Aldori e com a tua ética. É incrível. Também Bernardinho mesmo, mas este nosso técnico consagrado, deixa ele esse recado. ele, é um, ele é um grande treinador. Estar aqui ao lado dessas referências estimula muito mais a gente a estudar, a aprender, a evoluir
e se dedicar realmente ao esporte, né? Hoje a gente carrega essa camisa aqui, nós representamos os milhões de brasileiros apaixonados por esse esporte, então temos que fazer bonito aí por esse mundo afora. Agora, você teve jogo nesse final de semana, né? Nós estivemos com a seleção adulta na VNL, foram 4 jogos ali, o Brasil venceu 3, a gente acabou superado no domingo pela Itália, mas é um começo, é um novo ciclo, o Brasil todo passa por uma reformulação dentro do voleibol, grandes nomes do voleibol já estão ali optando a só terminar a sua carreira dentro dos clubes, deixaram a seleção brasileira, e também é um momento de oportunizar atletas jovens, né? Vendo que o ciclo olímpico está se iniciando agora, daqui 4 anos nós temos aí um grande desafio que é voltar ao lugar mais alto do pódio numa Olimpíada. Então, tem que ter um pouquinho de paciência com esses novos nomes que estão vindo, que com certeza ainda vão dar muita alegria para o Brasil. Agora é incrível, né? Quando você tinha, por exemplo, as competições onde o Furtadão sediou algumas com a Liga Paranaense, por exemplo, a Liga Norte-Sul, ali você Uhum. começava a descobrir talentos. Ali, por exemplo, nós tínhamos o Denilson Gomes brilhando, sendo o melhor atleta. Ali nós tínhamos tantas meninas também nossas aí, sendo as melhores atletas, trazendo o troféu, melhor, sendo convocadas para a seleção paranaense por vezes. Alduri, quantas vivências aqui em Telêmaco? Foi muito bacana. Acho que a gente entrou em Telemaco Borba e nós mergulhamos de cabeça num sonho, e esse sonho foi sonhado por todos. Eu não deixo de citar em nenhum lugar que eu vou a história da AVTB. Eu acho não, tenho certeza que o amor que eu via nos olhos de cada um por esse projeto, pelos seus sonhos, lutar pelos seus sonhos, me fez sonhar ainda mais, me motivou a não desistir, independente dos desafios, né? Tem atleta, a oportunidade que vários desses atletas tiveram de mudar suas vidas, de mudar a vida de outras pessoas. Por exemplo, vou citar um nome, né, que assim Claro. virou um ícone mundial. Hoje eu estou aqui na seleção brasileira e nós temos o Judson. O Judson está aqui na seleção com a seleção principal adulta. Já está cogitado, já está entre os principais nomes, está na VNL, está treinando com o Bernardinho no principal time do Brasil. Então, saiu daí, daquele sonho, daquelas pizzas vendidas Ele, na praça, ele jogou de aqui em pessoas Telêmaco? que não desistiram. Jogou aí, morou na VTB, né? Então, assim, vários atletas que saíram daí. Alguns não se formaram atletas, não chegaram ao ápice, né, profissional, mas conseguiram estudar, fizeram universidades através do esporte. Hoje aí são grandes pessoas da vida. Trago com muito carinho tudo que a gente viveu aí. Né? O meu projeto hoje, que está em Maringá, que está na Superliga, nasceu aí. Foi um sonho que nasceu aí em Telêmaco Borba. Outras vertentes também vieram. Para quem não sabe, gente, o professor João Vitor pegava o momento que os atletas estavam de folga, quando eram nas missas, quando eram nas novenas aqui na Matriz, ele levava esses atletas que quisessem para a igreja. Telêmaco Borba, as pessoas mais idosas, os jovens, mas os idosinhos tinham esses meninos e meninas como filhos. Hoje, Sim, nós temos o Augusto casado, feliz, um grande líder da renovação carismática, né? Quantas lideranças, quando eu falo espiritualmente, eu falo liderança, coordenação, né, gente? Quantas pessoas, quantos ramos, quantos segmentos surgiram através da disciplina, da vida de morar longe de casa e valorizar mais a vida ainda, através da VTB? muitos, muitos, né? Foram muitos anos, foram anos de que as gerações vinham se renovando, atletas vinham, atletas iam, atletas permaneciam. Mas hoje eu tenho muitos amigos que eu trago para a vida, né? Eu convivo com muitos deles, recebo visitas de muitos deles.
né? Nós fomos jogar contra o Minas e o Flamengo em Ijuí, Rio Grande do Sul. E de Juí a gente teve vários atletas que vieram do Rio Grande do Sul. E quando eu cheguei lá, uma grata surpresa. Quase todos no ginásio, todos que puderam estar, Que estavam no emoção. ginásio. E terminou o jogo, chegou, né? A gente foi logo após o jogo contra o Minas, onde nós vencemos por 3 sets a 2. E no outro dia eu tinha folga pela manhã. A hora que terminou o jogo, eles todos me esperando fora do ginásio, já tinham armado um churrasco Opa. para a gente ir lá ver, confraternizar. Então foi uma noite muito agradável, com muitas histórias relembradas, muitas histórias contadas e ver o caminho que cada um trilhou e todos de sucesso. Agora, Aldori, chama atenção, novamente, você hoje é um treinador de sucesso, um treinador aí na nossa seleção brasileira, mas quantos pais participavam ativamente da vida dos seus atletas aqui, no início, no chão de fábrica, digamos assim, do vôlei, equipes como eram a VTB. Muitos pais hoje de atletas teus, profissionais, lá no início, também tiveram essa história, né? Berek, assim, isso é fundamental, sabe? Hoje, no nosso projeto ali, a gente tem várias. A gente fala alguns depoimentos e conta, né, no projeto de Maringá, que é mais estruturado, né? Estruturado que eu digo financeiramente, nós Sim, sim. temos outros meios de captação que em Telêmaco nós não tínhamos. Uhum. Né? O projeto nasceu em Telêmaco, então tudo que ele nasce, você precisa demanda você ganhar credibilidade, Exato, que as exato. pessoas, né, se você for falar hoje, ninguém apoia, é muito difícil você conseguir apoio para algo que está começando. Primeiro você tem que mostrar que você é competente, primeiro você tem que mostrar que você faz um trabalho sério, honesto, para que depois as pessoas comecem a apoiar. Por isso que morrem muitos projetos, porque começar do nada sem apoio é muito difícil. Eu imagino. E nós começamos do nada, né? A AVTB nasceu do zero. A gente tinha uma parceria muito forte com o Positivo, que foi fundamental no começo, graças ao professor Neri e professor João Vitor, mas nós tivemos a Maria, que foi uma apaixonada e que se dedicou muito ao projeto, e isso trouxe os pais que acreditando no nosso trabalho, lutando pelos sonhos dos seus filhos, fizeram que tudo isso fosse possível, né? Você sabe que os nossos meios de arrecadação eram por rifas, eram por vendas de pizzas, enfim, mas ninguém ganhava nada da VTB. Eu não era assalariado da VTB, nem Maria, nenhum atleta ganhava, mas a VTB chegou no ápice de ser campeão da Taça Paraná, a maior competição de base do Brasil. Então, assim, como esses meninos lutaram, como eles treinaram, né? Eu ainda um treinador inexperiente, com muita dedicação e muita vontade, mas aí, hoje eu vejo quanta coisa eu faria diferente, mas depois eu olho e falo, eu acho que eu não deveria ter feito nada diferente, porque foram aquelas escolhas, aqueles trabalhos e tudo que nós fizemos lá que nos trouxe até aqui. Agora vem cá, Então a gente pode olhar o vai ter um delay aqui, eu peço desculpa a você, tá? Agora, Aldori, você foi campeão masculino, né? isso, Nesse momento, uma foto aqui, tá? E depois eu coloco em anexo a tá, matéria, tá bom? Então, beleza, Aldori, fechou. Então, assim, quantas coisas a gente pensa que poderia ter feito diferente, mas depois você olha aí, a gente vê que a gente fez da forma que deu para fazer. Né? Hoje a gente vê de uma forma mais estruturada e você fala, pô, eu poderia ter feito assim, o certo é fazer assim, mas ninguém entende que a gente não faz da forma que tem que ser feito, que a gente faz da forma que dá para ser feito com aquilo que a gente tem naquele momento. com Né? certeza. Eu estive aí em Telêmaco e trabalhando como treinador de futsal, né? O pessoal sabe que eu dei treino de futsal, ocupava 2, 3 cargos para que Você eu deu treino de conseguisse se futsal? Não manter a vida de lembro. pé. Dei treino de futsal no Positivo. Ah, que legal. Estou só colocando o cabo aqui de energia. Ah, eu não sabia que você tinha treinado futsal. Futsal. Lindo, lindo. Isso Por faz algumas vezes parte de uma treino também. trajetória mais vencedora ainda, né? Sim, sim. Eu que nasci em Figueira, né, Alberec, tenho muito orgulho disso, de
ter nascido aí em Figueira, comecei a jogar vôlei ali. Quando a gente olha essas perspectivas, a gente vê que é uma pequena probabilidade, né? É difícil você ser visto, difícil você conseguir desenvolver dentro de uma modalidade, quando a gente já sabe que em outros centros ela está muito mais apurada, né? Muito mais evoluída. Mas se você acredita no teu sonho, vale a pena. Eu pedi a consignação do Valdecir Garcia, que hoje é prefeito de Figueira, Sim. se eu pudesse, se eu pudesse com você mandar um abraço da municipalidade lá de Figueira, que é o município que eu cubro. Eu gostaria de saber, Oh, depois do bacana. abraço recebido aí do prefeito Valdecir, tá? Claro. Eu gostaria de saber como que você recebeu as manchetes do Oberecano, que eu fiz questão de te enviar, do Sub-15 feminino, do vôlei florescendo na cidade. Ah, que bacana, né? Primeiro mandar um abraço também para todo mundo lá de Figueira, uma cidade que eu nasci, cresci, sempre que possível estou lá. Faz um tempo que eu não vou, Beré, porque essa vida dupla aí de seleção e clube acaba sobrecarregando, né? E a gente viajando o mundo todo aí, a gente tem pouco tempo para ficar em casa. Mas Valdecir, o nosso prefeito, né, irmão da Pamela, que é a esposa do Ricardo, são grandes amigos meus, assim, eles, inclusive vão nos jogos em Maringá quando possível. É que Um legal. abraço a todos eles. E fiquei muito feliz. Eu recebi de você e de várias pessoas. Isso mostra como que o Americano está se propagando lá dentro da minha Imagina. cidade. Que legal, que Várias legal. pessoas mandaram para mim, circularam lá a parte que estava do meu nome, cidade também, do nosso treinador Aldori. Então eu recebi e assim fico muito feliz de ser lembrado, né, de poder levar o nome de Figueira para o Brasil e para o mundo e dizer que lá naquela cidadezinha lá também se sonha, também se trabalha, também se realiza, né? Que legal. Também saem grandes profissionais. Levo muito em consideração uma das primeiras coisas que eu vejo quando grandes profissionais tiveram sua ascensão, começando da base. Local tá onde é. E tá ali, nesse Sim, momento, um print. Figueira. Parabéns, viu? sim, Por não colocar obrigado. Curitiba, por não colocar Ponta Grossa, por não colocar uma cidade maior, São Paulo, mas está aí honesto com a sua consciência e com o local onde você brincou de carrinho, onde você foi para a escolinha, Figueira. Eu levo isso muito em Ah, consideração. Parabéns com muito por não orgulho, mudar o teu com perfil. muito orgulho. Agora vamos Muito obrigado, falar Tere. lá de Maringá. Maringá, que é a cidade que eu tenho muita gratidão. Sou formado em jornalismo pelas faculdades de Maringá. Que trabalho lindo você desenvolveu lá. Desenvolveu ou desenvolve, Autori? Desenvolveu, né? Eu Ah, moro em Maringá. Né, a gente está de folga da Superliga, o time se apresenta agora dia 10 de julho novamente. Eu ainda não vou estar nesse começo, mas meus assistentes todos estarão. Maringá, que nós trabalhamos na Superliga, que é a principal competição do Brasil, né? Estamos na Série A, mas nós temos um projeto com mais ou menos 400 crianças ativas, né? Nós temos sub-11, sub-12, sub-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e sub-21 feminino e os mesmos naipes no masculino. Então tem um ó, eu queria grande deixar um projeto, recado Maringá aqui Respira para o meu Voleibol. querido Juliano Pingafogo, da Rede Pingafogo de Comunicação. A hora que o Aldori bater a porta lá, precisando aí de divulgação, precisando de um apoio, esse é gente boa. Pode confiar. É retorno A certo. gente está sempre no Pinga Fogo. Nós Olha que estamos legal. sempre no Pinga Fogo lá, Alberec. Olha que legal. É bem bacana. Maringá tem abraçado bastante, né? Nós temos as rádios, meio de comunicação. A nossa apoiadora é a RPC, né, de Maringá. Ela é nossa apoiadora, ela Abraço. faz a Ah, cobertura dos nossos jogos, dos nossos olha que treinos. muito Então é legal. um braço forte que mostra a credibilidade do nosso trabalho com a imprensa. Olha que legal. E assim você foi aqui com os meios de comunicações local aqui, você Sim, sempre foi muito afável.
Eu não saía do teu pé, que dó de você. Não, mas na verdade, a gente começa a enxergar cada vez as coisas com mais maturidade, né? São os meios de comunicação que mostram o nosso trabalho, que fazem a nossa divulgação e que a gente consegue ser visto. E através disso, as marcas que também estão crescendo, buscando seu espaço, vêm ser vistos através de nós. E um apoiando o outro e todo mundo crescendo e desenvolvendo. Aldori, gostaria que você comentasse dessas pessoas que muitas vezes começam desacreditados em termos de atleta. Lá numa VTB, lá em Maringá, lá em Ponta Grossa, eles mesmos não confiando neles como atleta. Aí, de repente, um treinador Aldorê vai, o descobre em Maringá, e quando vê, há essa explosão. Eu imagino, alegria. A vida do atleta, Berek, ela exige muita dedicação e muita abdicação. Né? O atleta de alta performance, ele trabalha com excelência, então é muito treinamento físico, é muito treinamento técnico, é muita força mental, muita dedicação no dia a dia e também muita abdicação. Tem uma frase que todo mundo usa muito que é assim, não posso ter treino, não posso ter treino. Né? E você vê muitas pessoas brincando na internet com isso, mas a hora que se você parar para refletir, essa é a frase do atleta. Né? O atleta, ele não escolhe qual aniversário que ele vai, ele não escolhe qual festa que ele vai estar, qual data comemorativa que ele vai estar presente. Ele olha as datas que o calendário esportivo permite. Né? O atleta, ele não nasce atleta. Como muitas pessoas acham, o atleta, ele nasceu bom, ele nasceu privilegiado. Não, ele se transformou em atleta. Não importa se é alto, se é baixo, o atleta, ao decorrer da sua vida, ele faz escolha ao dormir cedo, ele faz escolhas ao se alimentar bem, ele faz escolhas ao treinar todos os dias, ao treinar os dias que ele está disposto, ao treinar os dias que ele não está disposto, ao treinar porque ele ama treinar, porque aquele dia ele está feliz ao treinar porque é preciso ser feito, mesmo no dia que ele não está muito disposto para aquilo, e assim você alcança a excelência. É muito trabalhoso, mas a recompensa de você alcançar os seus objetivos, de você subir lá em cima e falar, eu fui capaz e eu alcancei, isso é sensacional. Você não tem preço. Não tem preço. Olha, veja o que a Covid fez comigo. Teve no momento que eu falei para você, olha, fala para o Zé Roberto que essa fala é para ele. Você percebeu que eu não terminei de falar o nome dele? Tipo, eu falei, ô, não sei o quê. Eu tô desse jeito depois da Covid, tipo, dando lapsos de memória, né? Então, eu imagino o amor que o povo brasileiro tem pelo Zé Roberto, mas você convivendo com ele ali, com aquele jeito calmo, com aquele jeito. A gente sabe que quando é necessário, opa, lá vem ele, né? Mostra uma autoridade muito legal, né? Eu imagino a alegria tua, Aldori, em estar ao lado dele trabalhando. Comente para nós. Ele vai deixar. Ele, ele, ele é realmente um cara muito sereno, ele tem muita convicção daquilo que ele trabalha, da forma que ele desenvolve o voleibol, e ele cobra na mesma proporção do que ele se dedica, do que ele se empenha, de todos nós que estamos ao lado dele. É um prazer e um aprendizado todos os dias. Olha que legal. Aldori, esqueci de alguma coisa. Eu sei que você tem o teu tempo aí bastante limitado. Primeiro, você falou, Berek, fique à vontade. Mas eu também tenho que respeitar essa questão tua aí, que é tudo muito apertado em termos de horário, né? Aldori, Como eu fique à estou aqui vontade. nas duas. Não, Berek, eu queria só agradecer algumas pessoas, né, À que vontade. talvez aí de Telêmaco eu não vou conseguir lembrar de todos, porque teve muita gente. Então, os pais você citou muito bem. Né? Eu fiz questão do apoio que eu tive no Colégio Positivo quando eu estive aí. Mas eu gostaria de mandar um abraço especial à Márcia, né? A Márcia, como ela é conhecida, né? Márcia da Inspirar Estúdio, Márcia Cat, aham. que lutou com isso. Márcia Cat, isso.
que lutou assim muito pela minha permanência em Telêmaco Borba, que me deu muito apoio e que eu tenho pouquíssimo contato com ela, mas eu levo ela no meu coração, porque gratidão para mim é um dos sentimentos mais nobres que nós podemos carregar. E você saber que teve alguém que acreditou em você, e a Márcia, desde que eu estava aí, ela falou assim: você vai para a seleção brasileira. A Olha que Márcia lindo. falava para mim: você vai para a seleção brasileira. Independente de qualquer coisa, você vai para a seleção brasileira. E isso ficou gravado aqui comigo. E ela foi certeira, né? Foi, graças a Deus. Foi certeira. Comunidade de Telêmaco Borba. Isso já faz mais ou menos uns 10 anos atrás que você aqui esteve. Gostaria de 9. deixar 9 anos atrás que você aqui esteve. Gostaria de deixar uma saudação especial para aquelas senhorinhas que adotaram seus atletas como netos. Com toda certeza. Com toda certeza. Eu quero deixar um grande abraço a todos de Telêmaco Borba, a todos que, com muito carinho, receberam e viram nascer esse grande projeto, que apoiaram, que acolheram, que abraçaram cada menino, cada criança que recebeu apoio, cada adolescente que recebeu um abraço. Eu me sinto abraçado por todos eles e agradecer a tudo que essa cidade me proporcionou. Dizer que lembro daí com muita saudade, com muito carinho, que às vezes dou uma passada aí, consigo ver um ou outro, e que logo eu vou estar em Telêmaco, e se Deus quiser a gente faz uma grande festa para comemorar. Tá? E que eu fico muito feliz de ver o retorno do voleibol de Telêmaco, estão novamente jogando a federação. Eu tive o prazer de estar no Sub-21, cruzei com eles. Outra geração, não conheço os atletas, mas um ou outro que eu relembrei, e mais saber que todos me conhecem, todos vieram falar comigo, tiramos fotos, se abraçamos, e que é legal ver o carinho que a cidade tem por mim. Você vai dar o privilégio a uma sobrinha minha de eu a citar para um treinador da seleção brasileira. A Claro. minha sobrinha Adriana, ela era recepcionista ali na UBS, pertinho da casa dos atletas, ali no centro. Aí houve Uhum. um problema, um assalto, ali próximo da UBS. E 2 ou 3 atletas seus chegaram ali, não tinham aonde se recorrer, foram ali, moça do céu, pelo amor de Deus. Minha sobrinha se fechou numa salinha com eles até que tudo se resolvesse. Eu me emociono quase de falar isso, Entendi. porque eles não sabiam que era minha sobrinha, a Adriana Alberec, e daí depois disso acontecido, comentei com eles, e eles falaram que, rapaz do céu, salvou nossa pátria. Não colocou ninguém em risco na OBS, porque era um momento que não tinha ninguém ali, né, para ser atendido, Uhum. Então, mas uma homenagem à minha sobrinha. E, Aldori, você não imagina a alegria que eu tô, você não imagina, quem sou eu para falar isso, mas o orgulho que eu tenho de ter tido lá noticiado o Aldori, coordenador da VTB, e hoje entrevistando o treinador da Seleção Brasileira Feminina Sub-26. Que Deus abençoe e continue com essa humildade. Se você conseguir com o nosso treinador Zé Roberto, convide, hein? Se você conseguir com ele uma camiseta oficial, assinadinha por você e por ele, manda para mim, não vou ficar bravo, não, hein? né, Mas pode sou ficar fidões, tranquilo, quando eu for para Telêmaco, eu levo com certeza. Aldori, um abraço, que Deus abençoe você. Nós nos orgulhamos de você. E vamos lá. Figueira não se aguenta de alegria e de orgulho, especialmente nessa entrevista, de saber que o filho daquela cidade hoje é treinador da seleção brasileira. Uma saudação final? Fique à vontade. Muito obrigado, Berek. Muito obrigado a todos que acompanham. É um prazer estar aqui com você no Americando, que acompanhou o começo da minha carreira e até hoje, né?
estar aqui junto comigo. Um abraço, que Deus abençoe cada um, Deus abençoe você. Obrigado à sua sobrinha que salvou meus meninos lá e tudo de bom. Tá bom. Vamos dar um tchau, senão o pessoal fica bravo. Tchau, gente. Tchau, Dori. Tchau, tchau.